A paz do Senhor, minha amada, minha querida. Que bom ter você aqui comigo. Mais um dia. E hoje é o último dia do nosso propósito. Nós estaremos juntas finalizando esses 3 dias que o Senhor colocou no meu coração para nós estarmos jejuando e orando, para que nós possamos estar mais próximas de Deus e receber tudo aquilo que Ele já tem nos dado. Amém? Agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo. E eu quero ler hoje com você. Pegue a sua Bíblia, seu caderno para fazer as anotações. Nós vamos ler em Josué, capítulo 4, versículo 4 a seguir. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Amém? Quando nós olhamos para esse momento da história desse povo, nós sabemos, que eles têm uma grande jornada, que eles já vêm passando até eles chegarem nesse momento. E esse é um momento que antecede a entrada deles, a começarem a conquistar as terras que o Senhor havia dado a eles. E eles já estavam caminhando por tantos anos, no deserto para entrar nessa terra. E agora que eles estavam chegando perto, ainda havia desafios. Porque quantas vezes nós questionamos, se nós estamos no caminho certo, se nós estamos obedecendo, por que é que nós temos dificuldades? Mas existem coisas que nós precisamos enfrentar para que nós possamos estar no lugar que Deus nos quer. E nesse momento eles precisavam atravessar o Jordão. E quando nós olhamos, atravessar aquele Jordão era humanamente impossível. E quando nós olhamos tantas situações na nossa vida, nós podemos olhar e pensar: isso é impossível para mim. Só que quando aquele povo passa com a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, eles entendem que o impossível é a especialidade de Deus. Os sacerdotes, eles carregavam aquela arca que representava a presença, E olha só, as águas do Jordão só abriram quando eles pisaram na água, quando eles molharam seus pés. Eles precisaram ter fé de colocar os pés na água. Eles precisaram ter fé de molhar os seus pés. Eles precisaram ir até o Jordão, ter fé de que Deus faria algo, para aí sim o Jordão se abrir. Quando nós colocamos o pé, Deus vem e Ele abre os caminhos para nós. Quando nós colocamos os pés, Deus vem e faz o extraordinário. Nós precisamos fazer a nossa parte, aquilo que compete a nós, eu e você precisamos fazer. E nós precisamos caminhar como quem acredita naquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Muitas vezes o cenário vai ser contrário, muitas vezes vai ser difícil. Nós vamos olhar e nós vamos ver tantas impossibilidades. Mas quando nós trazemos à memória aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que nós já conhecemos sobre o caráter de Deus, nós entendemos que ainda que haja um Jordão para atravessar, que ainda que hajam dificuldades, nós venceremos, nós passaremos por elas. Quando os sacerdotes ficam em pés ali no meio, o povo vai atravessando. E Deus dá ordem a Josué para que eles criem um memorial, que é essa parte que nós lemos. Cada tribo vai pegar uma pedra, carregar essa pedra, para que eles coloquem do lado que eles atravessaram, para que possa ser contado às próximas gerações que eles venceram, que eles atravessaram, que eles viveram o impossível com a mão de Deus. Quem passou teve a oportunidade de construir um memorial.
E aqui o Senhor fala fortemente ao meu coração que só quem passa pode testemunhar. Só quem permanece até o fim se torna um vencedor. Só tem memorial para quem teve coragem de acreditar que Deus faria. Sabe quantas vezes, minhas irmãs, nós queremos contar testemunhos, nós queremos viver coisas extraordinárias com Deus, mas nós não queremos passar pelo processo, porque para ter testemunho teve luta, para ter testemunho teve dificuldade, para ter vitória teve batalha, entende? Não tem como nós vencermos algo se nós não nos posicionarmos, se nós não entendermos que existe um processo, que nós precisamos viver aquilo. Sabe, nós precisamos molhar os pés. Nós precisamos acreditar que Deus vai fazer. Nós precisamos olhar para o Jordão da nossa vida e pensar, aqui é só Deus. Sabe, talvez o seu Jordão seja o seu casamento, talvez seja a sua vida financeira, talvez seja a sua vida emocional, talvez seja decisões que por tanto tempo você vem protelando e não tem coragem de se posicionar. Mas hoje a palavra de Deus nos diz, molhe os pés, coloque os seus pés na água, sabe? Ouse viver o extraordinário de Deus, ouse deixar que Deus faça um milagre na sua vida, sabe? Profetize. No início desses 3 dias de jejum, de propósito, de Esther, eu mandei para vocês dizendo assim, escolha uma área da tua vida que precisa de uma mudança e profetize. Sabe, ainda que você não esteja vendo nada, profetize que Deus vai fazer, que vai acontecer. Mesmo que por alguns dias você não veja nada acontecendo, eu te digo, continue acreditando. Porque Deus pode fazer todas as coisas na nossa vida. Sabe, quantas vezes nós somos limitadas porque nós não cremos no agir de Deus. Ou nós pensamos que Deus só faria na nossa vida coisas grandiosas, enormes, maravilhosas, como ressuscitar mortos e curar paralíticos, e Ele faz isso. Mas Ele também é o Deus que se importa com os detalhes do nosso dia. Ele também é o Deus que se importa com as coisas que nos preocupam, mas nós precisamos convidá-lo para fazer parte. Sabe, tem um testemunho que eu já contei algumas vezes em algumas igrejas, até contei num podcast também, que ele mexeu muito comigo, sabe? Esse testemunho me levou para um nível diferente de fé em Deus, que foi quando a minha máquina de lavar roupa estragou, há mais ou menos 6 anos atrás. E a máquina estragou e eu não tinha dinheiro na época para mandar consertar. Eu fui olhar e o valor para consertar era mais caro que a máquina. E nós tínhamos acabado de mudar, tínhamos tido tantos gastos e aquela correria da vida, eu precisava da máquina, para mim era uma necessidade, né? E aquela roupa acumulando, tinha roupa dentro da máquina, quando ela parou de funcionar, o rapaz veio, me passou o preço, não parcelava no cartão, eu falei, bom, agora é só Deus. Disse pro meu marido, é só Deus para consertar essa máquina. E aí, acho que ele pensou que eu era um pouco doida, e eu fui lá e coloquei as mãos na máquina e falei, Senhor, eu sei que Tu podes todas as coisas, e se Tu quiser, Pai, conserta essa máquina para mim. E eu rodei o botão e nada. E mais um dia eu fiz a mesma coisa, Senhor, essa roupa tá aqui, eu preciso de um milagre, se eu não tenho, o Senhor me dá a condição de consertar, o Senhor conserta essa máquina para mim, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Rodei o botão e nada. 3 dias passaram e mais uma vez eu fiz a mesma coisa, porque eu tinha fé que Deus podia fazer. Eu coloquei as mãos sobre essa máquina e falei, Senhor, conserta essa máquina para mim, porque eu preciso, Pai, eu não tenho condição agora. E aquele dia, quando eu rodei o botão, a máquina começou a funcionar. Fez todo o ciclo de lavagem, centrifugou a roupa. E dali em diante, a máquina nunca mais estragou. Até hoje eu tenho a mesma máquina. E eu pude ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Eu pude entender que Deus, Ele não tem limitação, mas é nós que limitamos Ele. Nós que não convidamos Ele para fazer parte da nossa vida. E eu tenho vivido coisas extraordinárias com Deus profetizando. Sabe, às vezes é uma doença, a primeira coisa a gente vai dar um remédio. Hoje a primeira coisa eu oro. Eu coloco as mãos e clamo, Deus, traga cura, porque Tu és o médico dos médicos. Eu creio que os meus olhos podem ver milagres. Sabe, quantas vezes
nós limitamos Deus e não acreditamos que Ele ainda pode fazer. Mas quando nós somos capazes de molhar os pés, quando nós somos capazes de dar um passo de fé, quando nós somos capazes de acreditar em Deus, nós passaremos os Jordões da vida. Sabe, nós vamos passar e nós vamos ter um memorial para contar para outras pessoas. Nós vamos dizer: eu venci. E se eu venci, você também vai vencer. Eu me posicionei e Deus fez acontecer aquilo que aos meus olhos parecia impossível, porque eu acreditei nele. Se você acredita que Deus pode fazer, no tempo exato e oportuno Ele fará. Mas nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé não vive milagres. Mas quem tem fé vive o extraordinário, vive a provisão, vive restauração do casamento, vive uma nova vida familiar, tem provisão na vida financeira, tem cuidado na vida dos filhos. Quem tem fé vive as coisas que o mundo não entende. E nesses 3 dias eu sou movida a profetizar hoje sobre a sua vida. Você vai viver o que ninguém mais está vivendo. Se você tiver coragem de molhar os pés, a água pode te assustar, mas ela não pode te parar, porque Deus tem o poder de abrir as águas para você passar, quando você dá um passo de fé e acredita nele. Um dia você vai olhar para trás na sua história e vai dizer: que bom que eu tive fé, que bom que eu acreditei que Deus era capaz, que bom que eu não parei, que bom que eu persisti na oração, no jejum, no posicionamento, porque hoje eu sou curada e eu posso curar outras vidas através do meu testemunho. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de orações respondidas, um tempo de águas se abrindo diante de você inexplicavelmente. E eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, que eu quero orar por você. Esse é o último dia do nosso propósito. Não desanime, permaneça firme. Ore durante todo esse dia, profetize coisas boas. Faça aquilo que você nunca fez, dê um passo adiante. Tenha ousadia no teu relacionamento com Deus, porque você vai viver coisas extraordinárias com Ele. Coloque a mão sobre o seu coração, se livre agora de todas as distrações. E eu quero orar com você pela sua vida, pela sua história, pelo seu Jordão neste momento. Pai, eu estou aqui, Senhor Deus, em mais um dia com as suas filhas, Pai. Finalizando, Senhor Deus, mais um propósito que o Senhor colocou ao meu coração, Pai. Senhor, eu tenho vivido tantos milagres contigo, Pai. Senhor Deus, a fé, Senhor Deus, muda a nossa vida, muda a nossa história, Pai. Quando nós acreditamos e confiamos em Ti, Pai, nossos corações são curados, a nossa alegria é restaurada, a nossa força, Pai, retorna a nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que cada filha sua aqui que está batalhando em alguma área, Pai, seja emocional, seja física, Pai, Senhor Deus, seja no casamento, no trabalho, nas finanças, Pai, nos sonhos, nos projetos. Ah, Senhor Jesus, venha responder as orações, Pai. Senhor, dá a elas coragem para molhar os pés. Dá a elas coragem, Pai, para viver contigo com fé, crendo que o Senhor pode fazer o extraordinário, Pai. Nesse dia, Senhor Deus, que elas estão vivendo, Pai, que elas estão consagrando a Ti, que elas estão entregando a Ti as preocupações, as aflições do coração, Pai. Que elas possam ser tocadas pela Tua boa mão, Senhor. Que elas possam ter a certeza, Pai, de que haverá vitória em todas as áreas, Pai, quando elas crerem que o Senhor pode todas as coisas. Pai, não nos deixe desanimar, não nos deixe desacreditar mediante as dificuldades, Pai, mas que nós possamos ter a certeza, Pai, Senhor Jesus, de que contigo, Pai, nós viveremos o extraordinário. Abençoa cada uma dessas mulheres, Pai, que está me ouvindo nesse momento. Traga alívio imediato, Pai, a sintomas emocionais. Renova a mente, Senhor, das suas filhas nesse dia, Pai.
cura, Senhor Deus, a almas feridas, o coração, Pai. Senhor, renova a fé, traga palavras, Senhor Jesus, de confiança, de verdade, de gratidão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço porque eu creio, Pai, que Tu farás além do que os nossos olhos podem ver. Tu és um bom Pai. Tu és um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus do extraordinário, Pai. E é em Ti que nós temos crido. Obrigada por tudo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, e amém, e amém. Obrigada, minha querida, por ter participado de mais um propósito. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te fortaleça. Que o Senhor possa te encontrar nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria. Que Ele seja o que te move, o que te faz continuar. Um beijo bem grande. Eu vou continuar orando por você. Continue perseverante, porque Deus vai te fazer viver o extraordinário se você crer. Amém? Até a próxima.